Amados irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, compartilhar a meditação. Nós temos tentado fazer o nosso culto durar 1h15 máximo, em função de pessoas que têm mais dificuldade, não estando aqui, sentem mais o tamanho do culto. Eu tenho estudado tanto, porque só tenho esse espaço aí na quarta-feira para compartilhar com os irmãos, e então eu vou cortando o que eu posso cortar para poder não demorar muito, mas algum tempo eu preciso, pelo menos de uns 40 minutos, para a gente meditar. Eu vou terminar o ciclo de mensagens sobre o livro de Jó hoje e continuaremos sobre o Êxodo, livros que nós estamos estudando. E depois da mensagem, a oração e a bênção, e estamos encerrando o nosso culto conforme o nosso programa. A mensagem deste culto tem como tema convicções fundamentais em tempos de crise. E este é um tempo de crise, de muita crise. Crise de saúde, crise financeira, crise de relacionamentos, crise de conflitos, crise de esperança para muita gente. E nós, cristãos, devemos nos lembrar de algumas convicções que para nós são fundamentais. Deus permitiu, Jó foi um exemplo, digamos assim, de sofrimento, de máximo de sofrimento, para que qualquer outro sofrimento não pareça tão grande, e ao mesmo tempo ele nos ensina algumas lições, o livro como um todo e a sua experiência para todos nós. O versículo base são só 2, mas eu vou pegar um pedacinho do 38, um pedacinho do 40 e depois concluindo com o 42. Nós vamos projetar as leituras aí, e eu vou pedir o pessoal da projeção ficar muito atento. Eu vou dizer o número para você ter certeza que está no lugar certo, tá bom? No versículo certo, e nós vamos acompanhar. Quem está em casa, às vezes, tem mais facilidade, porque o texto está aqui, mas vocês têm o texto também aqui na lateral, mas se puderem acompanhar com a sua Bíblia, também é muito bom. Então, Jó capítulo 42, versos 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Só nesse versículo, 2 convicções profundas a respeito de Jesus, de nosso Deus, do Espírito Santo, que devemos ter em nosso coração com muita convicção, com muita firmeza, para enfrentarmos as crises. Nesse livro de Jó, 8 pessoas se pronunciaram. Primeiro, Deus em diálogo com Satanás, por permissão divina. Depois, os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. E depois, um que entrou no meio ali, no meio da história, os amigos eram homens árabes, de origem árabe, mas tinham o temor de Deus no coração, e eram homens de um caráter, como descreveram, de bom caráter. E aí entrou Eliú. Também teve a fala da mulher de Jó, que a gente analisou que foi uma fala dura, mas a gente tem que sempre examinar todo o contexto que leva uma pessoa a dizer algumas coisas, né? E a fala do próprio Jó. Então essas 8 pessoas falaram, e Jó fez 16 perguntas para Deus, e perguntas sobre a angústia que ele estava vivendo, sobre as dúvidas que ele tinha. E em resposta a estas dúvidas e estas inquietações, Deus fez 70 perguntas a Jó. Não para que necessariamente ele respondesse, embora ele diz, você é capaz de responder, e Jó percebeu que as perguntas que Deus falava sobre si, para que ele refletisse sobre a grandeza de Deus, eram muito difíceis. Então também Jó, ao longo deste contexto, se queixou durante vários capítulos
no seu diálogo com seus amigos, e alguém contou que foram 34 vezes. A irmã Luzmar, no domingo passado, nos outros domingos, também refletiu algumas coisas que ela falou, vou falar também, mas é sempre bom a gente lembrar. E aí, nós estamos marcados com o livro de Jó, né? Nossa igreja está fera no conhecimento aí do livro de Jó, dentro dos nossos limites, é claro. Mas durante essas 34 queixas, Jó não blasfemou, Jó não murmurou, só se queixou. E há uma diferença entre queixar-se e murmurar. E depois, num outro momento, eu vou meditar sobre isso, para a gente saber que há a possibilidade de você queixar diante de Deus, desde que você tenha algumas regras que o próprio Jó seguiu. Instintivamente, mas com a direção espiritual que ele tinha. As queixas de Jó, dessas 70, se resumem mais ou menos em duas. A primeira delas é de Deus ter sido injusto para com um homem inocente. É natural ele pensar isso e queixar assim. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia que foi alvo de um grande desafio, Deus, de uma honra. Jó teve a honra de sofrer como um representante dos mais íntegros de todo aquele seu tempo em que ele vivia. Mas era difícil passar por esta provação. Talvez se Deus tivesse avisado ele até teria sofrido por um estoicismo, ou por alguma coisa que eu vou sofrer, mas não, Jó sofreu sem nenhuma interferência de que ele estaria em teste, mas o maligno não teve compaixão dele. Satanás não tem compaixão das pessoas. Satanás é mau. Essa tarefa de Deus às vezes permite para ele fazer o mal, ele faz com muita eficiência e com muito prazer. O segundo nível de queixa era de que aproveita ser um homem íntegro e buscar agradar a Deus se a gente sofre tanto. Quem já não pensou assim? Quem já não sofreu com esta angústia? Então as perguntas todas, essas 70, se resumem nestas duas. E aí a gente vai aprender então, meus irmãos, como Jó aprendeu. E ele vai deixar claro isso no último capítulo deste livro. Primeira convicção: confie na onipotência divina. Confie na onipotência divina, em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer tempo. Jó 42, verso 2 vai dizer: sei que podes fazer todas as coisas. Tu podes tudo, tu és poderoso, tu és grandioso, tu és cheio de majestade, a força e o poder estão nas tuas mãos, porque tu és o Todo-Poderoso. Entre as 70 perguntas que Deus fez a Jó, ao ouvi-las, ele refletiu: puxa, é isso mesmo, que coisa, eu não imaginava que Deus podia tanta coisa, que Deus fez tanta coisa, que Deus tem essa capacidade de tantas realizações, de perceber todas as coisas nos seus detalhes. Por exemplo, eu separei aqui algumas dessas perguntas para os irmãos no capítulo 38 de Jó. O verso 1 vai dizer: e o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Interessante, por que no meio da tempestade? Porque Jó, eu estou no meio da tempestade, mas é assim, eu conheço essa tempestade, eu tenho controle dela e posso falar no meio da tempestade. Disse ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento?
foi logo puxar na orelha do Jó. Você está falando muita coisa, eu posso até compreender sua dor, mas você está falando muita coisa que não entende. Você não tem noção da grandeza que está por trás de todas as coisas, de um mundo totalmente diferenciado, que você não tem condições de entender. E o verso 3 vai dizer: prepare-se como simples homens, vou fazer perguntas a você, e você me responderá, se for possível. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Não era nada, não era ninguém, mas onde você estava? Claro, Jó vai dizer, em lugar nenhum ainda, apenas no teu projeto de mente. Responda-me se você sabe tanto. Eu acho que aí Deus deu uma alfinetadazinha. Jó deu a entender que ele tinha conhecimento das coisas. De alguma forma, nas queixas havia uma coisa de que ele achava que entendia as coisas. Então, e o texto vai continuar dizendo, verso 5, quem marcou os limites, responda se você, verso 5, quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. Quem estendeu sobre ela a vara de medir, ou a linha de medir? Verso 16, você já foi até as nascentes do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? Não foi, mas eu estou lá. Estou presente lá, foi eu que organizei isso com propósitos. Depois, verso 36, você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? E aí, verso 40, Jó 40, versos 1 e 2. O Senhor disse a Jó: aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Até nas nossas queixas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente às vezes está queixando de uma coisa que a gente não conhece, de que por trás tem bênção reservada para nós, que às vezes passando aquilo nós vamos ser pessoas melhores. Então, nós nem sempre sabemos o que nos vai levar o nosso sofrimento, e normalmente os filhos de Deus, como diz Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins, e essa pandemia também, de alguma maneira. Então, Deus continua dizendo, que resposta a Deus aquele que o acusa? Então, meus irmãos, o que ao longo dessas 70 perguntas, quem fez aquilo, quem que fez aquilo, quem fez aquela coisa, quem determinou dessa maneira? Eu li esses dias que alguns cientistas estão se reunindo para tentar responder às 70 perguntas de Deus. Acho que vai ser muito interessante, de forma respeitosa, é claro, porque eles vão cair, são cristãos, ou cientistas com um viés cristão, que vão, de alguma maneira, surgir destas 70 perguntas, uma convicção profunda de que há um Criador, Deus Todo-Poderoso, sobre todas as coisas desde o início. Meus irmãos, Deus nos deu sabedoria, Deus deu sabedoria aos homens, para fazermos muita coisa. Ele pode fazer todas as coisas, Deus pode, mas aquilo que o homem pode fazer, Ele não vai fazer, porque Ele já deu sabedoria, Ele já deu a ciência, Ele já deu o conhecimento, Ele é o Pai das luzes, Ele já deu o seu Espírito. Então, nós podemos fazer muitas coisas, e Ele só vai fazer, embora Ele tudo pode, Ele é onipotente, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. E está chegando um limite em que a gente não está conseguindo fazer. E aí a gente começa a ver a intervenção divina neste processo. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. E
que não é verdade. Nós temos hoje um cristianismo, igrejas, instituições, organizações, escolas, universidades, etc., etc., com vertentes cristãs. Isso foi obra dos seres humanos, dos filhos de Deus, que Deus lhe deu poder para fazerem isso. Então é uma bênção de Deus, mas o que o homem não pode fazer com os recursos que tem, com a sabedoria, com a ciência dada por Deus, Deus pode. Deus vai fazer. Não, Ele pode fazer tudo, mas Ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. E é por isso que a gente está sentindo o esgotar dos nossos limites, e então nós pedimos a intervenção de Deus. Não vamos pedir a Deus para que nos tire uma dor de cabeça da gente. Ele já deu sabedoria, a gente tem analgésicos, cada um para o seu tipo de pessoa, para resolver isso. Não vai, você pode pedir a direção, a orientação do Espírito Santo, mas Ele já fez, dando sabedoria, e muita gente não entende isso. Às vezes as pessoas pensam, por trás dessa ciência aí, dessa vacina, tem uma malignidade, tem alguma coisa ruim. Até disseram que se tomar a vacina vai ficar com jacaré, com a cara de jacaré, né? Umas coisas assim, que a gente fica... Isso é até tentar Deus, até profanar Deus, nesse processo de Deus buscando cura. Segundo o princípio que a gente tem que levar em nosso coração, convicção que a gente deve ter, submeta-se à soberania divina. Meus irmãos, nós não sobrevivemos a nenhuma crise se a gente não crê no poder de Deus, na onipotência de Deus. Deus pode resolver e Ele vai resolver esse problema para nós. E nós vamos fazer a nossa parte, aquilo que nós sabemos fazer, nós vamos fazer. Mas os homens, muitos não estão querendo fazer. O resto Deus vai fazer. Também nós temos que ter convicção da soberania de Deus. Deus é soberano. E Jó entendeu isso. Jó 42, versos 2b. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Deus tem um projeto para este mundo. Deus tem um plano para esta humanidade. E o plano é de redenção. O caminho para a redenção Ele deu. O caminho para a perdição Ele deu. Está aí a escolha nossa. Deus é soberano. Isso não vai mudar. Veja o verso 3 na sequência. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho, sem conhecimento, certo de que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó entendeu, eu falei, não devia ter falado, eu falei como um tolo. Agora eu compreendo que tu és o soberano. Tu estás no controle de tudo. Tudo está sobre os seus cuidados. Deus dirige todas essas coisas. Alguém da igreja disse, pastor, esse negócio de Deus está no controle, eu não acredito não. As coisas aí estão desandando. O problema é a grande tensão. Deus é soberano e na sua soberania Ele deu livre-arbítrio. Então é por isso que nós temos uma parte dessa responsabilidade dos problemas. Deus permitiu esta pandemia e outros problemas, mas nós, com nossas ações, agravamos isso. Os projetos de Deus já estão formados para a libertação, mas nós atrasamos, nós obstamos por decisões erradas, por medidas indevidas, por desobediência, por pecado, por iniquidade. Mas no final de tudo, com toda a oposição da carne, do pecado, de Satanás e dos seres humanos com seu livre-arbítrio, o plano de Deus não se frustrará. Sua vontade será feita. Salmo 130, verso 10 e 11 diz, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração são por todas as gerações.
Então Deus tem um propósito, Ele tem um alvo a seguir, e Ele está seguindo. E Ele luta contra esse princípio que Ele criou e não tinha como não fazer, dar o livre-arbítrio ao homem. Se nós fôssemos todos robozinhos e obedecêssemos a Deus como robozinho, que vantagem teria aqueles que voluntariamente desejam seguir os propósitos, o plano e a lei, a vontade e os princípios de Deus? Nós seguimos a Deus porque nós optamos fazer isso. É uma escolha nossa. Nós o adoramos, é uma escolha nossa. Deus nos convida à adoração, mas a vontade de adorar e a disposição para adorar e a organização para adorar, para servir, é nossa, uma escolha individual. Mas independente de eu adorar ou não, Deus vai ter um projeto final, e eu vou, se não adoro, se não o recebo como meu Deus e meu Senhor, se não o recebo com seu Filho, eu não participarei, nós não participaremos desse projeto de Deus. Isaías 46:10 diz que o meu conselho permanece de pé, farei a minha vontade. Não é alguém que é arrogante, não, Deus tem um projeto, não importa o que os homens possam fazer. Então a gente tem que confiar, Deus é soberano. As coisas, Deus sustenta e governa todas as coisas. Efésios 1:11 diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, meus irmãos, nosso livre-arbítrio pode atrapalhar, mas Deus respeita as nossas escolhas, mas não abre mão do controle de todas as coisas e de caminhar o mundo ao destino que Ele deseja. Quem reina sobre todas as coisas não é Satanás. Quem reina é o Senhor. Ele é o soberano. Satanás tem o domínio sobre o mundo, não o mundo da criação, não o mundo de todos os homens, mas o mundo daqueles que têm suas vidas dirigidas por ele, pela carne, pelo espírito mundano. Ele tem domínio. Aliás, ele nem tem muito trabalho, que a carne já favorece. Mas ele não é o Senhor do mundo. Quem reina soberano sobre a história é o nosso Deus. A terceira convicção, meus irmãos, que nós devemos ter em períodos de pandemia, além da convicção de que Deus é onipotente, todo poder, todo poderoso, além da convicção de que Ele é soberano, tudo está no controle dEle e a sua vontade será feita. Também reconhecer a nossa limitação e a nossa ignorância. Nós não sabemos tudo. Nós estamos com questões dentro aí do nosso coração. Quando vemos pessoas queridas sofrendo, a gente fica nessa inquietação. Então a gente tem que reconhecer, nós somos limitados. O Jó 40, verso 1-5 diz: o Senhor disse a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o adora. Então Jó respondeu: eu sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, verso 5, falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes eu falei, mas não direi mais nada. Porque eu estou falando muita bobagem. Olha quem está falando, é o homem mais íntegro de toda a terra no seu tempo, na sua época. Se o homem mais íntegro da terra pode dizer: eu falei sem conhecer, eu digo bobagens. Imagine eu e vocês, que ambicionamos ser um dia as pessoas as mais íntegras da terra. Então, meus irmãos, nós temos que reconhecer nossa limitação e nossa ignorância. Nós não conhecemos todas as coisas. E não adianta a gente ficar tentando dar explicações aqui, explicações ali. A gente dá dentro dos nossos limites.
E se alguém fizer uma pergunta difícil para a gente diz, eu não sei. Mas Deus sabe. Uma coisa eu sei, meu Deus é soberano, meu Deus é onipotente, pode todas as coisas, e que eu confio nele. Às vezes somos até precipitados, até vaidosos, ostentando conhecimento e falando de coisas que Deus não, de Deus que às vezes a gente nem tem entendimento. Temos que ter cuidado, meus irmãos, e reconhecer que não conhecemos a Deus bem e nos atrevemos a falar de coisas que não entendemos com toda plenitude, entendemos muito pouco. Jó fez perguntas e se queixou, e se defendeu, e por sua conta e risco, mas depois decidiu se calar. Já falei demais, falei bobagem, e agora me sinto humilhado, envergonhado por ter falado coisas que talvez não devesse. Não falou nada ofensivo, mas reconheceu sua ignorância. A Bíblia diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nem tudo a gente sabe. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aquilo que a gente não conhece, a gente vai conhecer. Então vamos seguir na nossa caminhada, consciente de que somos frágeis, somos limitados, até o nosso conhecimento, mas a nossa fé está firme no Senhor, ainda que a gente não entenda. E a gente vai ficar perguntando, por que, Senhor? Por quê? Por que, Senhor? Nem todos os nossos porquês serão respondidos, como Deus não respondeu nem todos os porquês de Jó. Mas Ele nos convida a confiar nele, a descansar nele, a esperar nele, a confiar no seu poder. Ele tudo pode, confiar na sua soberania. Ele é o Senhor de todas as coisas, do céu e da terra, e de toda a ciência. Quarto princípio, e quarta convicção que você tem que ter, meus irmãos, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, priorize conhecer mais a Deus. Já que você não conhece bem todas as coisas a respeito de Deus, vai estudar, vai aprofundar na palavra. Quantas lições a gente aprendeu estudando o livro de Jó, agora de Êxodo, de Gênesis. Quantas lições a gente aprende ouvindo os irmãos espirituais falando. Quanta coisa a gente aprende lendo livros de pessoas assim, afinadas com a vontade de Deus. Verso 42, o capítulo 42, verso 5, diz o Jó, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. A gente conhece muita coisa de Deus, desde pequenininho, escola dominical, mas, meus irmãos, nós não conhecemos tão plenamente. Há infinitas coisas que a gente ainda precisa conhecer e ficar maravilhado a respeito de Deus. Que bom que a gente vai ter eternidade para conhecer a Deus. Alguns dizem, vou ficar no céu fazendo o quê? Você vai conhecer a Deus. Isso vai ser tão maravilhoso para você. Vai servi-lo, vai adorá-lo. Então, nós precisamos ter este contato com Deus. Eu ouvia pregador falando sobre alguém que não tinha conhecido o mar. Só via de foto, né? Mas nunca foi lá. E aí ele foi lá. E olhou aquele marzão, aquela praia. E ele disse, agora eu conheço o mar. Agora eu conheço o mar. Aí um marujo que estava ali perto disse, eu vivo no mar. E há muitas coisas que você não conhece. Às vezes a gente pensa que conhece, mas sempre tem alguém que conhece mais que a gente. Sempre tem alguém que sabe mais que a gente de Deus e a gente precisa aprender. E nós vamos ter aí a vida eterna para conhecer a Deus, sabia? Olha o que João 17,3 vai dizer. Esta é a vida eterna. 2 pontos. Que te conheçam o único Deus verdadeiro
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é que estava dizendo isso. A vida eterna é esta, conhecer a Deus. Então a gente, quando alguma coisa esquisita está acontecendo na sua vida, descanse em Deus. Faça a sua parte, faça o que você puder fazer, seja obediente à palavra, etc. Mas fica ali, conheça Deus. Oséias 6,33 vai dizer: conhecer nosso Deus, conheça a Deus e nos esforcemos para conhecê-lo mais e mais. Você sabe que a gente só usa 10% do nosso cérebro? Imagine lá na eternidade, quando a gente estiver com o corpo pleno, a mente plena, que coisa maravilhosa, como a gente vai ser. Se com 10% a gente faz coisas tão maravilhosas, e também tanta bobagem, agora com 100% do cérebro funcionando, e sem a natureza pecaminosa, que coisa maravilhosa vai ser o céu. Quinto, meus irmãos, quinta convicção: vigie a sua natureza pecaminosa. Nos momentos mais difíceis, põe freio na sua natureza pecaminosa. Vigia o teu coração, guarda o teu coração inclinado para as paixões, para o pecado. Verso 6 desse capítulo 42, Jó vai dizer: por isso me desprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e no cinza. Gente, esse homem era íntegro, esse homem era extraordinariamente santo, reto, mas ele diz: eu me arrependo no pó, da cinza. Ele tem essa consciência do seu pecado, da sua natureza humana. Meus irmãos, da boca de um homem piedoso saiu esta surpreendente declaração: quanto mais perto nós andarmos, mais sofreremos com os nossos, mais perto andarmos de Deus, mais sofreremos com o nosso pecado. Quanto mais eu conheço a Deus, aí quando eu peco, aí que eu vou sofrer muito. Se eu não conheço a Deus, eu não sofro com o meu pecado. Essa é a situação do mundo. E vão desgraçando as suas vidas a caminho do inferno, da perdição eterna. Mas quanto mais eu conheço a Deus, menos desejo tenho de pecar. E se peco, transgrido, há um enorme sofrimento dentro do nosso coração, graças a Deus, denunciado pelo Espírito Santo. A gente que faz coisas absurdas e parece que não sentem nada. Agora, caminhando para o final, eu quero registrar o que esse capítulo registrou, como Deus restaurou Jó. Vocês já sabem bem, eu vou fazer um pouco mais rápido, mas destacando algumas coisas que para mim também foram especiais. Primeiro, Jó restituiu a saúde. Deus restituiu a saúde de Jó. Verso 16 disse: depois disso, Jó, lá no final, último versículo, quase o último versículo, Jó viveu 140 anos, viu suas filhas e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Meus irmãos, aquele Jó, todo carcomido, todo desfigurado, Deus foi recompondo ele. Seus ossos gastos, seus nervos, seus músculos, sua pele, os seus pelos de cabelo, foram todos restaurados. Deus constrói aqueles que são fiéis. E se Ele não construir aqui, Ele reconstrói plena e lindamente no céu. Ao todo, a vida de Jó durou perto de 200 anos. Diz que depois que aconteceu esse episódio, ele ainda viveu mais 140 anos. Então deve ter vivido ali um fato que talvez aconteceu com 60 anos. Então, os homens antes do dilúvio viviam centenas. Aqueles que depois do dilúvio raramente passavam de 140 anos. Mas Jó, depois que aconteceu isso, ainda viveu 140 anos, uma vida plena, uma vida feliz, e morreu com o tempo devido, dias
Então ele teve saúde. Segundo, Deus restaurou também o seu coração ressentido. Você não pode ser abençoado se tiver o seu coração ressentido, magoado, amargurado, cheio de ódio. Muita gente fez mal a Jó. Muita gente maltratou Jó. Seus amigos foram, mesmo que bem intencionados, foram uma peste na vida deles, de Jó, o atormentando. E aí o verso 10 vai dizer, verso 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro do que tinha antes. Veja, Deus mandou Jó orar por seus amigos. Aqui não diz que era só aqueles 3 amigos, todos os amigos, seus parentes, todo mundo. E só assim que Jó foi se recompondo. Mas para orar por alguém que fez mal a gente é muito difícil, não é, meus irmãos? Não é fácil não. A gente fica com raiva. Mas não adianta orar com raiva, não vai ouvir. Então para orar tem que ministrar, tem que dispensar perdão, ministrar perdão, liberar perdão. Então, ele teve que vencer isso. Deus restaurou em dobro toda a sua vida, a vida de Jó, depois que ele orou e se livrou dos seus ressentimentos. Alguns interpretam esse versículo, depois que Jó orou pelos seus amigos, ele prosperou e Deus lhe deu tudo em dobro. E alguém estava interpretando que, então, se eu orar pelos meus amigos, eu vou ficar rico. Como é que faz um negócio desse, hein, meus irmãos? Ali estava um homem, Deus dizendo, ora pelos seus amigos, ora por tanta gente que te fez mal. Depois que você tiver com o coração aliviado, eu vou começar a te abençoar. Já te abençoei com restauração da saúde, agora vou te restituir. Esse dia um amigo meu passou para mim uma mensagem. Ele está ele já foi batista, está agora num abismo ali de outras coisas, de uma linha mais evangélica, mas mais estranha. Ele mandou uma mensagem para mim e disse, foi minha ovelha, pastor inclusive. Pastor, mandou uma mensagem para vários pastores, então não foi mensagem só para mim. Meu colega, Deus disse a Jó que ele orasse pelos seus amigos para ele prosperar. Por isso eu estou orando por você. E ele fez uma oração de uns 10 minutos para mim. Eu ouvi a gravação. Mas só essa palavra me perdeu o entusiasmo. Então ele estava orando por mim, porque queria ficar rico. Que tolice. Não era aqui o caso. Deus queria aliviar o coração de Jó de sua amargura. Terceiro, meus irmãos, Deus, coisa mais sublime foi isso é de emocionar. Deus restituiu a reputação de Jó. Aquela tragédia da vida dele fez todo mundo pensar as coisas piores a respeito dele. Aquele mesmo pensamento de Bildade, de Eliafaz e de Zofar, foi um pensamento de muita gente. Então ele estava assim, com uma reputação muito ruim. Esse cara pecou demais, esse cara transgrediu demais, esse cara tem coisas ocultas e tal. E aí Deus está amaldiçoando ele. Então, quando Deus está amaldiçoando, a gente tira o corpo fora. Vejam só, meus irmãos, depois que o Senhor lhe disse essas palavras, Jó disse também, depois que ele disse essas palavras a Jó, Deus foi lá no coração de Elifaz. Deus foi lá no coração de Elifaz, já tinha ido embora. E aí, ele disse a Elifaz, estou indignado com você e com todos os seus 2 amigos,
pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vocês só falavam bobagens. Não é isso, não é por isso que Jó estava sofrendo, não é por causa dos seus pecados. Verso 8: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não darei a vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz Temã, Bildade, Zofar, e fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor acatou, aceitou a oração de Jó. Se o Jó não tivesse um coração aliviado do seu ressentimento, ele não conseguiria orar, e aqueles homens não seriam abençoados, e a mão de Deus ia pesar duramente sobre a vida deles, por terem sido tão cruéis, mesmo que bem intencionado. Então, meus irmãos, eles perderam a estribeira, mas Deus, falando mal e pensando mal, mas Deus restituiu. E alguém disse uma coisa muito bonita: cuide da sua piedade e da sua integridade, e Deus cuidará da sua reputação. Cuide da sua piedade e da sua integridade, e Deus cuidará da sua reputação. Você não vai precisar nem se defender, nem... Basta que a gente viva em piedade e integridade, que mais cedo ou mais tarde, qualquer coisa que pensem mal da gente, vai por água abaixo. E caminhando para o final, meus irmãos, Deus também restaurou as amizades. Diz no capítulo 19 de Jó, diz que quando ele ficou doente, seus amigos se afastaram dele, seus irmãos, parentes se afastaram dele, todos o desprezavam, ninguém mais foi visitá-lo, nem até as crianças riam dele. Vocês sabem que criança é maravilhosa, mas elas são cruéis também, né? Quando vê alguém assim, elas, naquela inocência delas, riem até de algumas, outras não, mas de um geral, até as crianças dele sofreu. Então, diz o texto que depois que Deus restaurou a reputação, a dignidade de Jó, e mesmo antes de ele terminar a sua, de ficar plenamente, voltando a ter todas as suas posses novamente, essas pessoas foram procurá-la e se apresentaram diante dele. O verso 11 vai dizer: todos os seus amigos, irmãos, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram de todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Deve ter ganho muita peça de prata e anel de ouro, que de alguma maneira impulsionou a recuperação dele. Pode imaginar uma coisa bacana dessa? E finalmente, meus irmãos, Deus também restaurou o seu casamento e também restaurou e restituiu seus filhos. Não trouxe os mesmos, porque eles não estavam ali, mas Deus lhe permitiu ter mais filhos. Veja, verso 13. Também teve Jó ainda 7 filhos e 3 filhas. E é interessante, agora, nós não sabíamos o nome dos outros 10 filhos. Nós também não sabíamos se eles eram bons ou ruins. Eu acho que eram bons. Jó conduzia eles, Jó orava para eles, né? Jó levava-os para fazer qualquer coisa. Olha, se vocês fizeram alguma coisa que desagrada a Deus, vamos... Então Jó cuidava da vida espiritual deles.
Jó zelava por isto. Jó era um sacerdote mesmo. Jó orava por eles e com eles. Eles tinham uma influência positiva. Então aí, agora, o nome dos filhos. Pelo menos as 3 filhas tinham um nome. A primeira filha deu o nome de Jemima. A segunda de Késia. Késia, todo mundo sabe que é a filha da segunda geração de Jó. E a terceira de Querem Apupi. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as de Jó. Jó e seu pai lhes deu herança. Esses novos filhos, meus irmãos, foram nova geração deles. Mas espera aí, e o dobro? Ele devia ter 20 filhos, né? Mas só teve 10. Também já não é fácil uma mulher ter 20 filhos, né? Eu fui pesquisar na internet se mulheres podiam ter 20 filhos. Podem. Há casos de mulheres com 50, 40 filhos. Claro, trigêmeos, depois mais 2 bigêmeos, 4 trigêmeos. Sei que teve filho. E essas filhos, eu acho que foram bem melhores. Se outros foram falhos, não há nenhuma notícia de que tenham sido, esses ainda seriam melhores ainda. Então, Deus dobrou o caráter, a espiritualidade desses filhos, desses novos filhos. Por isso tem nome. Então, Deus abençoou. E essas filhas tiveram nome. Por exemplo, Jemima quer dizer lugares altos. Deus estava reservando lugares altos, no sublime, espirituais. Késia quer dizer permanecer, aquela que ficou firme, permaneceu. Querem Apupi, né? Querem Apupi quer dizer riquezas escondidas. Tem riquezas profundas dentro do seu coração. Estas foram exemplos. A gente tem que... também um pregador disse que Jó também teve seus filhos dobrados. Porque ele disse que pensou, eu tenho 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Muito bom saber que nossos filhos vão para o céu. Não é verdade, irmãos? Muito bom saber. Um pai estava voltando de um velório e perguntaram, aí alguém se aproximou, que pena, eu lamento muito por você perder seu filho. Filho crente. E o pai disse, eu não perdi meu filho. A gente só perde aquilo que a gente não sabe para onde vai, nem com quem está. Meu filho está no céu e com Jesus. Eu acho que Jó ganhou em dobro filhos talvez mais comprometidos com aquela experiência fantástica que ele teve. Mulher também totalmente transformada, que ela jamais vai repetir aquela frase, porque ela experimentou isso na vida dela, do seu marido. E filhos que foram uma inspiração para a vida deles. Termino, meus irmãos, só relembrando agora estas convicções. Primeiro, não esqueça, confie na onipotência de Deus. Deus tudo pode. Nessa crise fala-se, Deus é poderoso. Deus é onipotente. Nessa pandemia, submeta a soberania de Deus, né? Nesta pandemia, submeta-se à soberania de Deus. Soberania divina. Deus está no controle, Deus sabe de tudo, Deus governa, não é o coronavírus, não é nada, é Deus. Terceiro, reconheça sua limitação e ignorância. Quarto, priorize conhecer mais a Deus. Aproveite esta pandemia para conhecer mais e mais a Deus. Ainda vai ser limitado, mas você ainda vai ter uma eternidade para conhecer. E vigie sua natureza pecaminosa. Não deixa que a crise que você está vivendo leve você para o pecado. Infelizmente está acontecendo com muita gente. Filhos de Deus, não vigiando a sua natureza pecaminosa. Que Deus tenha compaixão de nós. Amém.
O amor de